Nós estamos em Houston, no Texas, uma das maiores cidades dos Estados Unidos, que ocupa a 4ª posição em população, com mais de 2 milhões de habitantes. Já pensou se cada uma dessas pessoas tomassem pelo menos uma xícara de café por dia? Quantas xícaras nós precisaríamos somente para abastecer a cidade de Houston? E para esse consumo intenso, o trabalho da origem precisa ser realmente forte. É por isso que nós viemos aqui na Special Coffee Expo, que é um dos eventos mais importantes da indústria de cafés especiais e reúne mais de 85 países. Aqui é um encontro de países produtores de café, de torrefações, importadores, a indústria, os baristas, os coffee lovers que trabalham nos bastidores dessa bebida especial. Nós vamos então entender e te mostrar a potência do café brasileiro. Essa feira americana, SCA, que é a maior que existe em termos de importância, ela acaba disseminando tendências para todos os mercados, seja na Ásia, seja na Austrália, seja na Europa. Ela tem um peso muito grande, então o mercado do mundo inteiro está aqui hoje. Então tudo que estiver acontecendo aqui acaba disseminando para todos os mercados e não só para o mercado americano. Então tem um peso muito grande em educação, em qualidade, em equipamentos, em tecnologia. Então tudo isso é um grande pacote dessa feira, além do grande encontro de pessoas. Então essa é muito importante. Aqui é um encontro, dos produtores de café, das torrefações, dos importadores, da indústria que trabalham nos bastidores dessa bebida tão especial. A nossa maior exportação vem para aqui. E as qualidades utilizadas aqui têm vindo a crescer, ou seja, aumentada a qualidade. E nesse momento específico nós temos uma diversidade de ofertas. E essas ofertas vêm atendendo bem o paladar americano. Vamos lá, nós sempre tivemos os cafés naturais, que sempre atenderam, e que atendiam em parte do blend. Depois nós migramos muito para os cafés por método úmido, os lavados, os despolpados, que também atende bem, mas é um outro segmento. E agora as grandes novidades têm sido também os cafés com uma fermentação extra, que são chamados diferentes, alguns colocam como infusionados, outros colocam como co-fermentados, mas de fato tem proporcionado a diversidade de sabores. Então eu estou acreditando muito que nós temos ainda um espaço bastante importante e bastante promissor e rico em sabores aqui nos Estados Unidos. O consumo de cafés especiais e a bebida à base de expresso está em ascensão, principalmente entre os jovens. Mas o consumo de café no país é um fenômeno cultural e econômico de grande relevância. I thought most of them were very balanced. There's a good balance of citric acidity, some purple fruits every now and then, but lots of almond, some dark chocolate, just very pleasant, very consistent also. And yeah, very good to see just stay current. We actually don't try a lot of Brazilian coffee, but it's such an important part of the global coffee economy that I'm always trying to stay current, and these are very lovely to drink. And I think that these are very approachable coffees that would appeal to a wide variety of coffee drinkers, people who are just getting into specialty coffee or seasoned coffee drinkers also. Yeah, we're looking for complexity and something that can reach more broader audiences, I think, specifically for Brazilian growing regions. So when I got introduced to coffee, it was through Brazil, and it always has been, personally for me, one of my favorite regions to get coffee from. Especially when a lot of the nutty and caramel notes that come from a Brazilian coffee, it's just phenomenal. How people are coming up with all these different lattes and funky stuff, it's definitely grabbing the younger crowd into coffee, and it's really giving them a nice introduction to it. And then as they grow into it, you find them start drinking more black coffee or just a little bit of cream, because they're actually developing a taste for the coffee. And that kind of depends on the region of where you're at in America. So if you're up in the mountains where I'm at, a lot of people more like a darker roast. But as you go to more of a city, people like a more lighter or medium roast. So to be safe, a medium roast is probably the most common. We have 3 cafes. They're all based in Durham, North Carolina, and we roast our own coffee there as well. For us, we're obviously looking for the quality of specialty, but we also love coffees that surprise us. Well, I really like that we source a bunch of really different coffees. So there are really funky, really innovative coffees that we have, and then we have some more traditional coffees as well.
I really appreciate that we have a nice range so that like people like my mom have a really good coffee to drink that's from Little Waves. And then also like people who are looking for something super new and different, they also can find a coffee. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui fora, ver o mundo de uma visão um pouco diferente, fora da porteira. É super bacana entender um pouco da comercialização. Por muitos anos foi o sonho do meu pai poder exportar o próprio café e ter essa relevância no mercado exterior. E hoje eu estou muito feliz e grato por a gente estar aqui e eu poder estar ajudando ele a realizar esse sonho. A gente vem aqui buscando pessoas que valorizam ter uma relação direta com os produtores. Então a gente tenta ter um diferencial de mostrar exatamente toda a rastreabilidade do café. Uma vez que a gente é 100% transparente, a gente entende a demanda, ele entende os nossos processos, a gente consegue transmitir e criar essa relação mútua que é muito benéfica para a gente e é o que a gente busca. I choose coffee from Brazil because it's in blends itself. It balances out my coffee itself. Brazil tends to have more of a caramelized chocolate note, more low elevation notes that balances out my high elevation blends. Co-ferments, always looking for naturals, honey processes. Brazil has been coming on board with that and it's been quite nice. O café brasileiro tem aumentado muito a qualidade, muitas vezes a gente vê em algumas mesas de cupping. Alguns clientes, algumas pessoas que ainda não tiveram acesso aos cafés especiais brasileiros elogiando e impressionados com a qualidade que a gente tem feito, né? Então isso tem sido muito satisfatório, mostra que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que hoje o Brasil é uma das origens que mais crescem em relação a cafés especiais e entregando isso com sustentabilidade. Esse é um motivo de muito orgulho para a gente. Nos Estados Unidos, há um crescente interesse por cafés sustentáveis, orgânicos e de origem única. Isso acontece por conta das preocupações ambientais e éticas. Hoje, essa pauta da sustentabilidade, da cafeicultura regenerativa é algo muito forte, não só nos Estados Unidos, mas também todo o planeta, né, dos consumidores. A gente vê que é uma tendência, todo mundo muito preocupado com isso, mas a gente já tem feito um trabalho bem interessante no Brasil, a gente está nesse caminho já há algum tempo. Eu acho que a gente está apto já a suprir essas demandas. Eles estão preocupados com o clima, saber cada etapa que o café é submetido na nossa produção. Eles estão preocupados com as pessoas que trabalham com a gente, como que essa relação, esse senso de pertencimento dos colaboradores. Yeah, we're definitely looking at sustainability. It's kind of part of what we're thinking about with sourcing, which is quality, relationship, and impact. And sustainability really comes in with the impact thing. So like, how are we sourcing coffees in a way where we know that coffee and specialty coffee can exist into the future and like keep producing these amazing coffees we're drinking now. The way that the farms, even huge farms, are setting aside, 20% of the land for sort of natural environment and animal pathways and being able to hike to a waterfall, right? These things are amazing. But I think that picture isn't told. People think Brazil and they think, 500 hectares. I don't think that people understand what sustainability means in Brazil. And really the efforts that have happened from the government, but also to individual producers that really love and care about the land. I think Brazil gets particularly difficult. Of course, people want certified coffees. So if there's certified organic, that's a big step, a big rubber stamp that it's sustainable. I think sustainability is very important. I think it's probably a unique story for every farm. Não tem país, não tem povos que não estejam pensando nessas questões de sustentabilidade e não queiram conhecer cafés diretamente de origem. Cada vez mais a gente vê que essa conexão, essa ponte, essa relação mais próxima, ela se torna cada vez mais importante para um pensamento global. Isso não é diferente para nós no café. Eu entendo sim que cada vez mais origem será um dos grandes diferenciais para determinar a qualidade de cafés, além de único exclusivamente sensorial. Haja visto que até a própria forma de se provar cafés daqui para frente
já começa justamente a valorizar de forma significativa a questão da origem e questões extrínsecas, além que transcende apenas uma nota, um valor ou apenas um sensorial de um café. Sometimes I feel like a little bit frustrated because when I'm going out in a coffee shop, for example, I can see the orange, Brazilian orange, you know? What's happened? I think that's traditionally been the case, but I do think it's changing. There's so many great roasters that are putting these more micro lot, specialty lots of Brazilian coffee on the map with really sweet coffees, with coffees that represent fermentation experiments, coffees that represent traditional natural processing or pulp natural, but with much more care than maybe coffees of 20 years ago. And what we needed to do to be in this map, to be better? I think it's hyper transparency. You know, coffee buyers and consumers in the US are becoming accustomed to not just seeing the country of origin, but maybe the part of the country where that coffee comes from. You mentioned Guatemala. And, you know, a Guatemalan coffee now you might see Huehuetenango, or you might see Acatenango, or you might see other regions within the country. And why stop there? Let's start recognizing the individual producer. Buyers were buying these coffees for blending, so producers were blending their lots. There's this opportunity when we're cupping coffees to find the real gems. What producer's doing the extra work, going the extra mile? Then let's recognize your farm on the bag as well. Every buyer is looking for different coffees. And I think this is the agreement that we are having now with BSCA, is to create a common language between buyers and sellers through the coffee value assessment system, where we recognize which attributes are important for the buyers, and we want to also have a common language about these attributes with producers so that they can find an easier way to get access to exactly what they want, because the diversity of coffees of Brazil is like amazing. Os cafés especiais do Brasil, hoje, eles são naturalmente reconhecidos como não apenas como o mercado que tem para entregar para o mundo, como quem tem consistência e volume para entregar. Nós estamos falando de um mercado americano, que é o mercado que mais consome café, né, no mundo. Então, assim, como a gente não dizer que cafés especiais do Brasil têm uma importância significativa para esse mercado americano? Porque é onde eles têm como encontrar volume e consistência de entrega em grandes cafés especiais. Entendo que Brasil é o grande protagonista, é o mercado que de fato atende todos os mercados consumidores. E Estados Unidos, como maior consumidor, sem sombra de dúvidas, tem que enxergar o Brasil como um dos mais importantes para que eles continuem dando essa movimentação nessa cadeia de café tão importante para esse país. Mercado americano para o Brasil, se nós formos individualizar as exportações brasileiras, os Estados Unidos é o país que mais compra café brasileiro, né? Nós falamos muito que o mercado europeu é o maior mercado porque a gente fala de uma Europa com 27 países no mínimo, se falar de União Europeia. Se falar da Europa como um todo, a gente está falando de quase 40 países. Então, se a gente fala do continente europeu, eles são os maiores, mas se falamos país a país, Estados Unidos é o maior comprador de Brasil. Então, é um mercado extremamente relevante para a gente. Nós não temos aqui nos Estados Unidos uma unanimidade, digamos assim. É uma população, os consumidores que gostam muito do café da Colômbia também. Temos que reconhecer isso. A Colômbia sempre fez um trabalho muito bom aqui. Então, é o principal mercado definitivamente para a Colômbia, é o mercado americano. Quase 50% do café colombiano vem para cá. Então, nós temos essa concorrência, mas já temos um reconhecimento muito interessante. O mundo reconhece a qualidade de Brasil já, o nível de sustentabilidade que a gente tem feito como país e como setor no Brasil, todos os esforços que nós temos. E
Brasil continua com um reconhecimento excelente mundo afora, principalmente no que diz respeito à questão de negócios, né? O que nós chamamos de B2B. Então, com os traders, com os torrefadores, uma visão extremamente interessante de Brasil. Chegamos em Xangai e a partir de agora nós vamos entender como o café tem transformado a cultura desse povo chinês. Xangai é a cidade mais internacional da China, considerada um dos grandes centros financeiros do planeta e passa a ocupar uma importante posição na cultura global do café. Xangai é a metrópole com mais cafeterias do mundo. São mais de 9.000 espalhadas pela cidade. Hoje, à frente de Londres, Nova York e até Tóquio. Aqui, duas Chinas se encontram. Uma que carrega histórias, espiritualidade, uma das civilizações mais antigas do mundo. Do outro lado, aquela que olha para o futuro, velocidade, tecnologia, mas sempre recordando aquilo que aconteceu no passado. Acabamos de chegar aqui na Anchor Road, está bem frio. Essa rua aqui é muito charmosa e é conhecida por ter muitos cafés. Então agora a gente vai começar a entender esse hábito de consumo dessa bebida que é consumida no mundo inteiro. Acabei de pedir um café aqui filtrado, custou 25 yuan na moeda deles, no Brasil R$ 17,50. Agora eu vou experimentar. São cafés especiais aqui nessa cafeteria e eles trabalham por vários métodos. Esse aqui é o grão que eles trabalham aqui, você vê a origem, é a Colômbia. É um café lavado e torra média. Aqui, olha que legal, ele fez o gelado para eu experimentar, que eu percebi que aqui eles tomam muito café gelado. Nossa, delícia! Até espetacular. E olha que bonitinho, gente. Um coraçãozinho aqui pra gente agora tomar. Nossa, muito doce, muito suave. Acidez na medida, café espetacular, colombiano, não é brasileiro. Nós estamos na Meituan, uma empresa de tecnologia chinesa que trabalha com delivery autônomos, desde veículos a drones e também com as pessoas em trânsito. E eles têm um slogan que é coma bem e viva bem. Então aqui a gente está entendendo um pouco dessa tecnologia futurista que tem a China. Inclusive eu acabei de tomar um café que foi entregue por meio do drone. O drone aqui ele consegue acompanhar todo o sistema de entrega do drone, ó. E tá quentinho, viu, gente? Tá quentinho. Impressionantemente frio aqui hoje em Xangai, temperatura abaixo de 3 graus, nevando bastante. Um dia ótimo pra gente tomar aquele café, né? Vou experimentar. Esse aqui é um café do Brasil. Ele estava me contando que os jovens aqui na cafeteria gostam muito desse café por ele ser um pouco mais forte, dar mais energia durante o dia. Yeah, great. Yeah. It's a little bit stronger. Yeah. But it's really good one. And you know what part of Brazil? It's from Minas. Minas Gerais. What is the name of this? In Chinese, we put it Jianzhan. Jianzhan. It's from the Fujian province. And yes, originally we should produce a lot of oolong tea and iron gardens tea.
It's a long history with the tea history, and so they are good at making the tea pot and teacups. Essa xícara é tradicional para tomar um chá aqui na China, justamente porque ao tomar você sente o aroma, tá vendo? Ela é bem larga aqui. Então eles estão usando aqui na cafeteria justamente para as pessoas também sentir esse aroma do café. For Chinese people, always curious how the food is planned and where is it grow. It's like it's a tradition of us. Like with the vegetables, so we're always interested where is the plant and how is planned it is. So it's new, right? Yeah, generally it's how to say that is back to the end of the 20th century. People's. Eu parei aqui nessa cafeteria agora para conversar um pouco com a Amy. Ela estava tomando café e eu quis entender um pouco sobre esse hábito de consumo. So, hi Amy, how are you? I am fine, pretty good today. Good for you. How old are you? 23. 23, and when we start drinking coffee in China? Around 20. So 3 years. Yes, 3 years. And why you decide to drink a coffee? It's because I think it started because I working in a coffee shop in Thailand before, and then I start drinking coffee every day. And then if someday I don't drink coffee, I don't have energy, I don't have power to do my thing or do my work. Yes. So now you love it? Yeah, I'm really love it. I think it's lifestyle for me because I like to go out to a coffee shop and drink and do my work, something like this. Estou agora em Shenzhen, na China, um dos grandes polos tecnológicos, e uma curiosidade é que essa cidade, em 1980, tinha apenas cerca de 30 mil habitantes e hoje mais de 17 milhões, ou seja, uma das cidades que mais cresceram no mundo. E o que cresceu aqui também foi o consumo de café. Nós estamos visitando agora a cafeteria Decameron Coffee para mostrar exatamente essa alta qualidade, pois ela está entre as top 20 da China. Hello. Agora eu estou aqui com a Cris, que trabalha no marketing da Decameron, e com o Riti, que é o fundador. Eles têm aqui 10 lojas como essa, fazem um trabalho incrível. O consumo de café especial hoje é o número 1 em termos de comprador de café especial, e a recepção, a forma com que eles trabalham os métodos aqui é algo que realmente impressiona. We are founded in 2017 in Shenzhen, and we are a specialty coffee brand in Shenzhen, and we are the top #1 global auctions coffee buyers, independent buyers of China. And this is our Huangting Center store, and we are at like a CBD downtown area. And this is the only store we have roasting here. And so this year we are a number 70 out of 100 top coffee stores in China. And yeah, welcome you guys. Yeah, congratulations for that. Thank you for coming. Thank you. You know, I'm really curious because I know that China just started making coffee really early, right? I mean, it was less than 10 years. Yeah. So how do you know about specialty coffee? Like before, in very early ages, like China, we have coffee markets, but it's really, really small. So he really just went around to try these specialty coffee, like in really small markets. And once you drink a cup of Yagashafe, it's not even geisha. You're like, wow, it's really different from what I've tasted before. It's not like a milk espresso and everything else, but it's like a filtered specialty coffee. So that's why he was inspired by a cup of like specialty coffee in a very small market. So Chinese coffee's market is very diverse. Okay. And yeah, it's versatile because we have different kind of brewing styles all around the world. And since we don't have like a rigid culture,
so we can engulf all these brewing styles from different places. And that's why we have the Dutch coffee you taste it, and also espresso, and also single origin specialty coffee. So just tell me about your conception about Brazilian coffee. Why are you buying our coffee? 巴西的咖啡啊，第一 The very first reason Brazil is the biggest producer of coffee in the world. The very first, and then because Brazil has a lot of great coffees and the coffee producers, for example, Minas. And also we believe that Brazilian coffee has really nice quality and aroma and flavors in general. And we also have a lot of Brazilian coffees in our coffee shops. For example, the house blend espresso, we have about 30% of coffee contains as Brazilian coffee. Yeah, but there are some typical coffees from Brazil that the consumers here are looking for, or maybe, orangey producers. Yeah. The coffee, specialty coffee, single origin coffee in Brazil, the quality is rising up. And yes, definitely rising up. And the second is you guys have a lot of varieties, diverse varieties. It's also the thing we are looking for. And we're consistent route too, right? Yeah. In Brazil, there are a lot of scientists who work in the coffee fields. And that's why you guys have a lot of innovations and in technologies and also in varieties. And these really greatly helped to expand the coffee cultures and just coffee varieties in general, and also the processing and everything about coffee productions. We believe that's a really great quality in coffee production. Estou muito feliz de escutar isso que eles acabaram de falar, porque eles trouxeram que o Brasil tem muita pesquisa, tem cientistas trabalhando com muitas variedades e com isso eles conseguem fazer diferentes sabores para xícaras. Então eles ficam felizes de saber que nós trabalhamos com tecnologia. Para nós que estamos conhecendo tantos países, né, consumidores e produtores, é uma alegria enorme, porque muitas vezes a cadeia acaba mostrando um outro lado, não de um café sustentável, como é o caso do café brasileiro. E olha aqui a quantidade de métodos de preparo e a forma com que eles servem o café. Realmente um trabalho que chama muita atenção. Ele faz o trabalho de apresentar a origem para alguns consumidores que têm muito interesse em café e entender o que está por trás da xícara. E eles estavam contando aqui também que isso vem por conta da nova geração, que a nova geração realmente está gostando de beber mais café do que o chá. Durante esses dias aqui na China, eu realmente estou acompanhando como é diferente o hábito de consumo. A gente vê muitas cafeterias no estilo takeaway, ou seja, a pessoa pega o café e vai para o trabalho, sai para sua rotina. E também cafeterias como essa aqui, mas não tantas ainda. Uma cafeteria que traz um café de altíssima qualidade, uma cafeteria que está preocupada em contar a história por trás da xícara e que traz diferentes métodos. Agora, o que ele estava me contando aqui é que o café, ainda 90% dele, desse café especial, é consumido fora de casa. Apenas 10% dos chineses têm o hábito de consumir o café em casa. Então, você já imaginou, né, um país tão populoso quanto esse começasse de fato a consumir o café como eles consomem o chá? É aí que a gente brinca que vai faltar café no mundo, né? Então, assim, é muito interessante a gente conseguir ver de perto essa crescente do consumo aqui na China e o quanto isso gera de expectativa para a gente. Estou agora na região norte de Guangzhou, num prédio que chama Global Coffee Center, justamente por ter muitas empresas que trabalham com o setor. E eu vim conhecer um pouco da trajetória do Lin, que trabalha com mídia especializada para o café. Então aqui a gente vai entender também um pouco desse hábito de consumo, números de mercado, porque ele faz um trabalho muito grande de pesquisa. So thank you very much for this opportunity with you. Thank you, my pleasure. 我们创办在2004. E a nossa empresa foi fundada em 2004. Naquele momento era uma empresa de design. E naquele momento tínhamos uma ideia
que vamos criar um site de café para atrair as pessoas com o mesmo hobby. Decidimos para não fazermos mais trabalho de design e se tornarmos como uma mídia de café. E desde o momento de fundação até agora, já temos uma história de 22 anos. 这个身份一直到现在已经22年了。 E com essa história de 22 anos, acaba que no começo não se tinha muito consumo, porque aqui na China é muito chá. Que de fato nos primeiros 10 anos o setor de café desenvolveu muito devagar, mas ainda continuamos nesse setor e nos últimos 10 anos, ou seja, últimos 5 anos, esse setor de café desenvolve-se muito rápido, quase multiplicando o tamanho do setor na China e principalmente por causa do aumento da qualidade da vida e também tem mais participação de capital nesse setor. 就更快了。如果一个不 Antes, o consumo anual de café per capita era 2 cafés por ano e agora já se torna 20 cafés. 一年， E a que se deve esse crescimento? 越来越多的年轻人 Hoje em dia, cada vez mais jovens aceitam e conhecem café e eles acham que café é outra opção além de água e chá. E segundo é que os funcionários ou trabalhadores, eles acham, tomam café como uma bebida funcional, porque café pode dar energia, mata sono e além disso, outro fator é que a participação de capital, porque agora tem muitas redes de café que está criando as lojas e isso também incentiva e acelera o desenvolvimento do setor. 翻了好多倍，就是短期内翻了很多倍。 E como que você olha para o café brasileiro hoje? Como que ele está presente dentro da China? Café do Brasil, então, tem uma palavra-chave que é estável. O Brasil é um país que produz um grande volume de café, mas talvez o café não fica com muitas características. E para o consumidor, mesmo que ele não ouvir, não sabe café do Brasil, mas ele com certeza já tomou café do Brasil. 非常重要的一个，但是这2年我们 No entanto, nos últimos 2 anos, descobrimos que o Brasil tem café especial. Achamos que o café do Brasil também já passou uma transição de ser um produtor de volume para um produtor de qualidade. 这2年我们，而且我没去 O Brasil é um país produtor de café com um alto nível de automatização de máquinas para colher os grãos de café. E é difícil achar essas máquinas ou esse alto nível de automatização em outros países. 采收设备。 Brasil na produção de café é como a China, toda tecnológica. Continuando a nossa trajetória aqui na China, agora eu vou ter a oportunidade de conversar com um torrefador que já está há 17 anos trabalhando com os cafés brasileiros, que é o Tom. Hi, thank you very much for that opportunity. 20年之前， Antes de 2020, ele só torrava tipo 1 tonelada por ano. Agora ele está torrando 10 toneladas por mês. Por isso que quando ele começou a vender online, ele cresceu 6 meses, né, o volume de venda. 那个阿拉拉不就挺大？我们 O Brasil ocupa mais ou menos 20% de todo o consumo. A maioria é usado em brands. 70% é brand e 30% é café de single origin. Mas talvez o Brasil não é igual ao Panamá, eles não sabem tanto de marketing. 其实它是比它的总业务要 Como a gente está visitando aqui uma importadora de café, cada vez que um container chega, eles fazem essa mesa justamente para poder testar a qualidade. Essa aqui é uma mesa de café colombiano, me chamou muita atenção a diferença de sabores que tem esses cafés. Então a gente tem café com sabor de morango, coco, limão, melão, só que sobressai muito. Então eu perguntei para ela se é realmente só o café. Ela falou que não, que realmente é uma fermentação com fruta.
A Natália, ela tem uma importadora de café aqui na China, começou o negócio dela há 15 anos. Obrigada por nos receber e ajudar a gente a entender um pouco mais desse mercado, mas me conta como que você começou o seu negócio. Então, muitos nossos clientes de consultoria que parou de importar da China para o Brasil. Eles têm método de comprar caro, né? Aí eu pensei, se for assim, será que é bom que eu faço o contrário? Que eu posso começar, talvez, importar alguma coisa do Brasil para a China. Eu pensei em café, porque naquela época, o mercado aqui na China, principalmente o café especial, ainda está comecinho, ainda está no começo, bem poucas. Na minha cidade, é uma cidade de quase 20 milhões de habitantes, mas acho que tem menos de 10 cafeterias que torram café. Naquela época? Naquela época. Que era 2014. Isto. E aí, como é que foi essa evolução? Como é que nós estamos hoje? Hoje, realmente, mudou. Agora tem tantas que eu não conheço. Aí, depois, 2017, 2018, vem o Luckin Coffee, abriu muitas lojas e realmente na pandemia também muitas pessoas começam a comprar mais café ainda online. Então, realmente evoluiu muito. E qual que é a sua percepção de Brasil hoje aqui dentro da China? Aqui na China, muitas pessoas têm a percepção que o café brasileiro é café especial. Até hoje, ainda assim. Porque aqui na China, a gente consegue importar café do mundo inteiro. O Brasil, realmente, ainda, para muitos deles, é café usado blend. Mas a gente também está lutando para mudar um pouco essa imagem. Precisamos fazer essa conexão de café qualidade boa com café do Brasil, para fazer essa conexão nos consumidores finais. Mas realmente ainda temos um caminho longo, né? Pela frente ainda. Pela frente ainda. Café já tem um mercado muito maduro na China e agora está tendo um desenvolvimento muito rápido nesses anos. Tem uma estatística consultada pelo sistema de alfândega da China. No ano 2024, o volume importado da China total de café é mais de 210 mil toneladas, com um valor de mais de $1 bilhão. Comparado com o volume dos últimos 10 anos, temos esse aumento de mais de 180%. E também o Brasil é como um dos maiores exportadores de café para a China. Só no último ano, já temos mais de 180 empresas listadas do Brasil na lista de alfândega, que tem esse acesso, que tem essa permissão para entrar na China. Ambos, a China e o Brasil, são dois países muito fortes na área de agricultura. China tem muita demanda, Brasil tem muita produção. Nesse nível, somos dois parceiros estratégicos muito importantes. Estamos na Suíça, um país que traz excelência em sabores e tradições. Estamos aqui agora na cidade velha de Genebra, entre ruelas históricas e arquitetura preservada. Isso mostra como o tempo respeita a cultura e traz na identidade essa gastronomia. A Suíça é conhecida mundialmente pela qualidade do chocolate, por ele ser muito cremoso. Dizem que a técnica foi desenvolvida pelo fundador da Lindt, que é o tempo de quebra desse cacau, que leva mais de 72 horas e chama conchagem. Eles também utilizam ingredientes de qualidade, que é o leite puro e o cacau, normalmente vindo aí da África Ocidental. E é claro que a gente não resistiu, né? Já estamos aqui escolhendo vários sabores dessa delícia que é o chocolate suíço. Muito famoso pela cremosidade, a textura dele.
O cafezinho faz parte do cotidiano do suíço, com mais de 4,5 milhões de xícaras consumidas diariamente. Eu estou numa cafeteria que fica no centro de Genebra. E aqui, olha, o café expresso foi desenvolvido um blend com 85% de café do Brasil e 25% da Guatemala. Mas single orange, como esta aqui, vem de outros países, como Costa Rica, Quênia, Etiópia e Guatemala. E olha que bacana em como eles estão preocupados em mostrar a trajetória, a origem da propriedade. Por exemplo, esse café aqui que é da Costa Rica vem com todas as informações da fazenda. Como que esse café foi produzido, qual que é a altitude, a variedade, olha só. Esse aqui é um catuai vermelho, o processo dele foi o honey. E até aqui o valor, e na hora que você entrar nesse QR Code, você vê toda a rastreabilidade desse café. We wanted something really timeless and that people could enjoy. Either they love coffee or they are just enthusiasts or beginners. We want to welcome everyone. That's why we created our own blend with our torrefactor. The goal was to have something very chocolatey, very like Italian way, but with a bit of fruit at the end. For my part, the little enthusiast coffee. I'm happy because it shows the percent of Brazil, right? Yes, of course. And it's a really good mix, honestly. We did a huge cupping for this own blend with all the coffee available all year long. And we ended up with this Brazil that was just really beautiful and round, and a bit of Guatemala to give this up and unforgettable experience, you know, and it went so well. And why you like to show to the people about the history, the single orange? That's the reason why we picked our roasters, drip roaster, because they had a beautiful transparency of the farm. They're working with very small farm. Yeah. I feel like we got little nuggets, little gold, you know, here in our hands. Yes. And I just want to promote that. I like to get your review. I like to know what you liked. I will remember what you tried the last time. You know, that's how we build a connection here. I love Brazilian coffee, and I think that's one that will give you memory, and also on the Brazilian, it's always a bit comforting. I think that's comforting coffee for me, Brazil, really, all the time. I think lots of people need to learn about specialty coffee. We are a small and good community, but a lot of people and a lot of our customers, we are trying to educate them in this direction to get to try new things. Genebra é palco da World of Coffee, uma das maiores feiras de cafés especiais do mundo. E a Suíça também é um dos maiores hubs globais de comércio e torrefação. E aqui, gente, um pouco do nosso Brasil, né? Que é grande, produz qualidade, produz volume e tem uma diversidade de regiões. Então, quando a gente chega aqui para poder experimentar esses cafés, a gente percebe a região do Cerrado Mineiro, a região da Chapada de Minas, Rondônia, o café arábica e o café conelon de qualidade, sendo expostos aqui para a gente fazer essa conexão com o mercado internacional, com o mercado da Europa, que busca principalmente sustentabilidade e entender cada vez mais a história da origem. E isso é muito importante. E o Brasil está cada vez mais preparado para mostrar essa sustentabilidade. Nós temos leis rígidas e fazemos um trabalho valioso em rastreabilidade para alcançar esse mercado. Aí, ó, vou experimentar um geisha da Chapada de Minas. Deixa eu contar para vocês os sabores desse café, ó. Floral, jasmim, caramelo, chocolate, tem uma boa acidez. Também a gente percebe um pouco de maçã e vanila. Vamos ver? A ideia é fazer uma experiência imersiva em toda a riqueza e variedade sensorial que o café brasileiro tem. Então eu trouxe 4 cafés diferentes, um sensorial bem diverso, mas antes eu fiz uma calibragem com a turma, uma experiência olfativa e gustativa, para eles entenderem que o café é afetivo, principalmente no Brasil, conecta a família,
amigos. Territorial, você diz. É uma diversidade territorial, é uma diversidade de flavors, né, de aromas. E eu acho que quando a gente calibra e sente, busca sentir os aromas, né? Eu trouxe alguns exercícios olfativos e gustativos de alguns itens brasileiros para eles provarem, se acessarem e aí sim provar o café. Vim aqui entender, investir no final dos nossos cafés, e vi que o pessoal aqui espera de um café brasileiro de qualidade. E também isso, né? Ele está experimentando um pouco aqui, a gente está contando um pouco da nossa história, da história da nossa família, da luta de todo dia, então está sendo incrível. Bom, nós somos um dos maiores produtores e exportadores de café e reconhecidos por isso, né? Desde muitos anos. E aqui em Genebra também é a cidade das regras internacionais de Cumentos, né? A Organização Mundial de Cumentos está aqui. Então nós negociamos todo tipo de regras que se aplicam ao comércio nacional de todos os produtos. E o café é um produto fundamental para a Europa, é a maior região importadora e consumidora de café, e o Brasil os maiores produtores e exportadores. E o que demonstra hoje aqui a exposição, a feira, é a evolução enorme do Brasil nos últimos anos. Né? Conhecido por uma produção de alta quantidade, né? Abastece quase que o estoque regulador do mundo era o café brasileiro, ainda é o café brasileiro, mas uma evolução imensa agora nas últimas décadas na direção de cafés especializados, de maior valor agregado, cafés com indicação geográfica reconhecida internacionalmente, né, de produções geolocalizadas, certificadas, sustentáveis. Então dá gosto ver o desenvolvimento enorme, né, da produção brasileira num espaço relativamente curto de tempo. E isso é o que é o mais valorizado nos mercados consumidores do mundo, como na Europa. So when you buy coffee from Brazil, what are you looking for? Well, as we are premium coffee trader, so we're always looking for the best quality, obviously, and the best price. Generally, Brazilian coffee, like the standard coffee, I would say, is known for low acidity, chocolatey notes, right? So a lot of people like it because it's very low acidity. But we know that Brazil also has many very, very good coffees. Brazil John fermentation coffees, which were amazing. We had some other micro lots from Brazil that are super high quality. They can also have very fruity notes and rummy notes and whatever. But yeah, mainly Brazil is obviously known for low acidity and chocolate.